Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem tranquilamente, vamos sentando, achando o nosso lugar, de maneira serena. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Estão vivos? Acordados? Olha para quem está do seu lado e fala: você não vai dormir hoje à noite não. Mas pode falar para ele, mas também não é para dormir na pregação agora, para poder estar acordado essa vigília, né? Nós vamos fazer hoje uma vigília de Páscoa. Quem vai estar na vigília de Páscoa hoje à noite? Eita, coisa boa. Vamos fazer aquele profundo silêncio agora? Vamos fazer aquele silêncio? Se tem alguém conversando do teu lado, só faz assim para ela, ó. Ó. Esqueçam os celulares agora. Peguem a Bíblia de vocês. Vamos focar na Sagrada Escritura. Pode abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 27. E aí você já guarda Mateus, que nós vamos ficar nele por um tempo. Mateus 27, versículo de 57 a 66. Mateus 27, de 57 a 66. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Eu vou pregar agora sobre um trecho da Sagrada Escritura que eu tenho certeza que é pouco pregado. Vou pregar sobre a sepultura de Cristo. Nós estamos no Sábado Santo e justamente Jesus foi sepultado. Assim como nós somos, como o ser humano deve ser sepultado depois da sua morte dignamente, Cristo também passa pela sepultura, provando que de fato era um morto que estava ali. De fato, Jesus morreu. Não é mentira. Então aquilo que nós vimos na cruz não era um teatro de Cristo. Eu não vou morrer, eu vou fingir que eu vou morrer. Jesus não fingiu que morreu. Olha para quem está do seu lado e fala: Jesus não fingiu que morreu. Diga: Jesus morreu de verdade. Jesus deu a vida de verdade. Ok? E portanto, depois da sua morte, ele foi para um sepulcro. Os sepulcros daquela época eram grandes. Os sepulcros daquela época eram praticamente numa caverna, uma pedra muito grande para fechar aquele sepulcro. Claro que eu também não sei como que era o dos pobres, né? Tem o sepulcro, sempre tem o sepulcro dos ricos e tem o sepulcro dos pobres. Nós vamos ver, inclusive nós vamos ver isso, que Jesus fica hospedado no sepulcro de um rico. Então é por isso que o dele tem uma pedra grande. Vamos ver o que Jesus vai nos falar hoje ao coração a partir dessa palavra.
a sepultura de Cristo. Vamos ler todo o relato que está em Mateus 27, de 57 a 66. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado, guarda esse nome, o nome do homem é José. Tem algum José aqui? Sempre tem, não é possível? Maria e José é o que mais tem. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. O evangelho não é só para pobres, o evangelho também é para ricos. Jesus nunca condenou quem tem dinheiro. Jesus nunca condenou o dinheiro. Jesus condenava o apego a dinheiro. Jesus condenava o amor a dinheiro. Jesus condenava o que entrou no coração de Judas. Porque olha que interessante, Jesus não era rico. Mas não precisa ser rico para se apegar a dinheiro. E Judas é a prova. Judas se apega a pouca coisa. A 30 moedas de prata. Então agora nós vamos meditar um homem na Sagrada Escritura que era rico. Era alguém importante. Versículo 55, olha o que aconteceu. Foi procurar quem? Pilatos. Olha que interessante. Alguém que foi procurar Pilatos. E ele foi para quê? E pediu-lhe o corpo de Jesus. Veja, não estava nada programado. Os discípulos que deviam estar preocupados, onde é que nós vamos colocar ele? E agora? Não sei o que, eles estão tudo longe, correram tudo com medo. José de Arimateia pede o corpo de Jesus. Pilatos cedeu-lhe. José tomou o corpo e envolveu num lençol branco. Gente, olha o prazer que este homem teve. O corpo de Cristo foi dado para José de Arimateia. Eu nem tinha pensado nisso, mas assim como o padre na missa diz assim: eis o corpo de Cristo. E você recebe ou em sua boca ou em suas mãos o corpo de Cristo. A mesma coisa agora acontece com Pilatos, com José. José, eis o corpo de Cristo. Claro que eu não sei o que Pilatos falou, mas José recebe o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo estava bonitinho. O corpo de Cristo estava como? Muito sangue, esbofeteado, sujo. Devia estar uma chaga só. Não era aquele corpo que você via um machucadinho na bochecha, o outro você via não sei na onde, não. Era um machucado só. Ele, que José faz? Envolve ele num lençol branco. E o depositou num sepulcro novo. Vai pegando tudo isso. Eu vou meditar tudo aqui com vocês hoje. Que tinha mandado talhar para si na rocha. Então onde é que Cristo foi sepultado? Na rocha. Gente, eu não sei quem aqui já teve essa experiência. Eu já tive a graça de entrar algumas vezes dentro deste lugar que Cristo ficou. Vocês não têm noção. O sepulcro de Cristo existe até hoje.
e você poder entrar lá dentro. Hoje em dia se celebra a missa dentro do sepulcro. A Igreja Católica celebra a missa todos os dias lá no sepulcro. Depois de colocar Jesus lá no sepulcro, o que aconteceu? Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá. Eu quero que as mulheres, tem mulher aqui hoje, sim ou não? Vocês não tem jeito, vocês ficam lá, ó. Os homens tudo com medo, os homens fugiram tudo, e quem está lá? Vocês são guerreiras, vocês não arredam o pé, vocês não arredam o pé. A gente fala muito da força masculina, mas a mulher tem uma força que muitas vezes não é física, mas é uma força espiritual. E são vocês que sustentam muita coisa dentro da casa de vocês, dentro da família de vocês, dentro do casamento de vocês. Os homens correram tudo, ei homem, ei nós é fraco, ei, nós é mole, é mole. Tem homem aí do seu lado, fala é mole. Tá com medo. As mulheres ficaram lá. Versículo 61, leia aí o texto. Maria Madalena. Interessante que essa Maria Madalena é aquela mesma da qual saiu quantos demônios? 7 demônios. Ela, depois que encontrou Cristo e Cristo expulsou os demônios dela, ela nunca mais deixou Jesus. Assim deve ser a nossa vida. Depois que a gente encontra, a gente não pode largar mais. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas defronte o túmulo, chorando, velando, amando. Diga comigo, chorando, velando, amando. Quando alguém é muito especial para você, você fica lá no túmulo velando, não fica? No dia seguinte, e outra coisa, para pensar numa coisa aqui. Quantos anos Maria Madalena conviveu com Cristo? Se muito 3, se muito 3, talvez 2, talvez 1, não sei. Tão pouco tempo, aquele homem foi capaz de marcar a vida de toda aquela gente. Porque quando você é intenso, quando você é de verdade, você não precisa de muito tempo para marcar a vida de alguém. No dia seguinte, versículo 62. No dia seguinte, isto é, o dia seguinte ao da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se todos juntos à casa de Pilatos. Aí essa raça foi lá para a casa de Pilatos, fazer protesto. E disseram-lhe: Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor, Jesus Cristo, aquele impostor. Pergunta a vocês, Jesus Cristo é impostor? Impostor eram eles. Aquele impostor disse enquanto vivia. Eles se recordavam e ficaram com medo agora. Olha isso. Depois de... Eu quero que vocês leiam rápido, alto aí. Depois de 3 dias ressuscitarei. Mas será que eles acreditavam nisso? É claro que não. Se até os discípulos não acreditaram, se até os discípulos tiveram dificuldade, ainda mais esses homens de coração fechado. Mas qual era o medo deles? Versículo 64.
Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o terceiro dia. É muito melhor mesmo que seja guardado. Bota a guarda lá. Bota a guarda lá para eles verem. Bota a guarda lá para eles serem as testemunhas do que vai acontecer. Os seus discípulos poderiam vir roubar o corpo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos, e esta última impostura seria pior que a primeira. Então qual é o medinho deles? Os apóstolos vão vir aqui, vão roubar e vão dizer que o homem ressuscitou. Então, para a gente evitar isso, coloca guardas. Para nós foi melhor, diga para mim comigo, para nós foi melhor ainda. Pode colocar quantas guardas quiser, porque Cristo vai ressuscitar. Porque se Ele falou, Ele não é homem para mentir. Se Ele falou que vai ressuscitar no terceiro dia, Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Respondeu Pilatos: tendes uma guarda, ide guardai-o como entendeis. E aí Pilatos ainda faz uma coisa boa: vão vocês guardar, vocês não têm guardas? Vão lá, é melhor até que sejam os seus guardas, olha lá. É bom que sejam os seus. Foram, pois, e asseguraram o sepulcro, selando a pedra. A pedra não era só pedra, ela era selada. Para abrir não era tão fácil. E colocando guardas. Então, asseguraram o sepulcro, selando a pedra e colocando guardas. Entendido até aqui, sim ou não? Agora, o que significa tudo que você leu? Prepare-se para desvelar a Sagrada Escritura agora, diante dos seus olhos. São João Crisóstomo. Este era José de Arimateia, que vinha ocultando o seu discipulado até então. Interessante, a gente não via falar de José de Arimateia. Por que nós só vemos até agora? Porque só agora ele teve coragem. Até porque ele era um homem importante. Então é como se ele viesse ocultando isso. Porque tem muita gente até hoje que tem medo de dizer que é cristão, tem medo de dizer que é católico. Então às vezes lá no seu trabalho ninguém sabe que você vai para uma igreja. José de Arimateia, ele ocultava até então que era discípulo. Agora, porém, ele se tornara muito ousado após a morte de Cristo. Diga comigo: antes, José de Arimateia se ocultava, talvez por medo, falta de coragem. Mas agora, ele é um homem de muita coragem. Era bem visível, membro do conselho e muito distinto. Era um homem importante, membro do conselho. Disso se vê que era um homem de coragem especial, pois expôs-se à morte, assumindo a inimizade de todos por seu afeto por Jesus. Aquele homem agora se expõe: eu não vou mais me esconder. E agora todo mundo que tem raiva de Cristo pode ficar com raiva dele, sim ou não? Todo mundo que matou Cristo agora pode ficar com raiva dele, não importa. Agora José de Arimateia não tem medo, ele não se oculta mais. Ele não tem medo de causar inimizade com as pessoas. Aliás, eu quero que você entenda isso também. Eu e você não temos que ter medo de causar inimizade com o mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro, disse Jesus. João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro. Ou seja, José de Arimateia não estava mais preocupado com o ódio do mundo. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala: você não deve se preocupar com o ódio do mundo, porque você segue Jesus. Se você segue Jesus, ame Jesus e deixe o mundo para lá, e deixe o mundo falar,
E deixa o mundo espernear. E deixa o mundo te odiar. O importante é Cristo te amar. E você amar Jesus. Pronto, está ótimo, está ótimo, está ótimo, está ótimo. Ele não apenas ousou pedir o corpo, mas não desistiu até obtê-lo. Ele ficou enchendo o saco de Pilatos. Não foi só um pedido simples, ele pediu de verdade. Fez mais do que receber o corpo e sepultá-lo com esplendor, ele o depositou em seu próprio novo túmulo. Esse túmulo era para ele, era para a família dele, era para ele, e ele entrega um túmulo que ninguém tinha usado. Um túmulo novo para Cristo. E assim José mostrou tanto o seu amor quanto a sua coragem. O que José mostrou? Amor e coragem. Quem ama tem coragem, porque diz a palavra que o amor lança fora todo medo. Esse amor Deus está esperando de mim, está esperando de você. No mundo de hoje, nós precisamos ter coragem para amar Jesus Cristo. Quem ama tem coragem de amá-lo. Isso não aconteceu aleatoriamente nem sem propósito. Aconteceu para que não pudesse haver suspeita sem fundamento de que outra pessoa ressuscitara em seu lugar. E para ficar claro, José era um homem respeitado, é no sepulcro dele. Por isso que não é no sepulcro de qualquer um que Cristo foi depositado, para que depois não viesse conversinha dizendo que ele ficou no sepulcro de qualquer um e armaram. Tudo foi pensado pelo céu, pela providência de Deus. Amém? São Jerônimo, José de Arimateia é mencionado como um homem rico. Não porque o escritor do Evangelho quisesse vangloriar-se de que muitos ricos e nobres eram discípulos de Jesus. Então na época não seguia Jesus só pobres, seguia Jesus muitos ricos. Aliás, diz a Bíblia em Lucas, que eram mulheres ricas que patrocinavam o ministério de Jesus. Mulheres ricas que davam dinheiro para os apóstolos comerem, para a hospedaria dos apóstolos. Eles viajavam muito e precisavam do dinheiro. Então Lucas, os evangelistas não fizeram isso para se vangloriar, mas sim para mostrar porque ele pode obter o corpo de Jesus de Pilatos. Então por que o autor de Mateus está falando que ele era rico? Para você entender o porquê que ele conseguiu isso de Pilatos. Pois os pobres e obscuros não tinham direito nem de se aproximar de Pilatos. Você acha que um pobre ia conseguir se aproximar de Pilatos, sim ou não? Jesus vai usar de um rico, porque somente ele conseguiria a atenção de Pilatos. O representante do poder romano. Então Pilatos, um homem grande daquela época, não ouviria pobres. Deus então, pela providência, escolhe José de Arimateia, um homem rico que era um discípulo oculto até essa hora. Você está entendendo, sim ou não? Aqui eu quero falar uma palavrinha para os ricos, se é que tem rico neste lugar, ou em casa. Deus tinha uma missão especial para José. E Deus só podia, essa missão, só um rico foi capaz de conseguir. Existem algumas missões que Deus quer dar a vocês, que têm muitas posses. Existem coisas que vocês podem fazer que o pobre queria fazer, mas não tem condições. Ricos, deixa Deus falar com vocês e mostrar o que o seu poder de influência no mundo pode trazer de benefício para a fé e para a humanidade. José de Arimateia deixou-se usar por Deus.
Use toda a sua riqueza para guardar a fé. Use toda a sua riqueza para guardar Deus, e não só para usufruir as coisas deste mundo. Amém? Ricos e pobres, sirvamos a Deus, cada um do seu jeito, com a capacidade que tem. Orígenes, ele o envolveu em um lençol limpo e o colocou em um túmulo novo. Diga comigo: lençol limpo, túmulo novo, onde ninguém ainda havia sido sepultado, preservando assim o corpo de Jesus para a sua ressurreição gloriosa. Mas penso que esse lençol tornou-se muito mais limpo a partir do momento que cobriu o rosto de Cristo. Se aquele lençol já era limpo, agora ficou mais, porque tocou o corpo de Cristo. Existe uma mulher na Bíblia que acreditou, se ela tocasse só na roupa de Cristo, ela ficaria curada, e ela foi. Imagina você poder tocar o corpo de Cristo, igual eu e você tocamos em todas as missas. Todas as missas. Pois o corpo de Jesus reteve a sua própria integridade, mas na morte, de tal modo que limpou tudo quanto tocou e renovou, até o novo sepulcro escavado na rocha. Tudo que Jesus toca se torna purificado, a não ser corações muito fechados a Ele. São Jerônimo, podemos ver a partir do sentido espiritual das Escrituras, que o corpo do Senhor não deve ser envolto em ouro, nem em joias de seda, nem em joias de seda, mas em linho puro. Também pode significar que aquele que envolveu Jesus em linho limpo é quem acolheu com mente pura. Então esse linho puro, esse lençol branco, é porque quem o acolheu com mente limpa, com coração limpo. Seu corpo foi posto em um túmulo novo, para que não se imaginasse depois da ressurreição que outro corpo ali sepultado é que se levantara. O túmulo novo, porém, pode também significar o útero virginal da Virgem Maria. Era um útero que ninguém habitou, somente Cristo. A grande pedra foi posta na entrada do túmulo para mostrar que ele não poderia ser aberto sem o auxílio de diversas pessoas. Era impossível um homem sozinho sair de lá. Era impossível. Você está entendendo, sim ou não? Mateus 27. Aliás, antes, deixa em Mateus e vamos já para Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo de 4 a 5. Orígenes diz: dizemos, pois, que aquele que disse, e agora leia Romanos: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Somos feitos o mesmo ser com Ele, uma morte semelhante à sua, seremos igualmente por uma comum ressurreição. Eu quero ler esse texto também no final da minha pregação. É o mesmo que agora é sepultado depois de Cristo e com Cristo no novo túmulo espiritual aberto na rocha. Além disso, todos os que são sepultados com Cristo no batismo, para que também ressuscitem com Ele do novo túmulo, pertencem ao primogênito dentre os mortos, que tem a primazia em todas as coisas. José não rolou várias pedras diante da entrada do túmulo, mas uma só,
grande pedra. Essa pedra era maior que o poder dos que espreitavam, mas não maior do que o poder dos anjos que desceram do céu, removeram a pedra e sentaram-se sobre ela.